Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Canadá Update para residentes brasileiros. Toda semana nós vamos trazer para você informações do governo canadense que vão te ajudar a viver com mais qualidade de vida no país. Eu sou a Renata Nogueira, residente permanente, vivendo aqui no Canadá. Eu sou Joyce, brasileira, cidadã canadense e também vivo aqui. Então, o tema do nosso podcast de hoje é como funciona o sistema educacional canadense para imigrantes brasileiros. Joyce, para começar o nosso papo de hoje, conta pra gente como funciona o sistema educacional canadense para imigrantes. Renata, olha só, o sistema educacional canadense ele é um pouquinho diferente do brasileiro, a começar pelo ano letivo. O ano letivo no Brasil, ele começa no primeiro semestre e aqui começa no segundo semestre. O ano letivo no Brasil, as aulas se iniciam em torno de fevereiro, né? E aqui mais ou menos em setembro, né? E é claro, né, gente, as crianças precisam tirar férias no verão, né? Então aí no Brasil é verão em dezembro, né, e janeiro, e aqui é verão em junho e julho. Então essa diferença, né, se dá até mesmo para as crianças poderem curtir mais esse tempo, né, de calor, né, que aqui é muito valorizado. Outro ponto da educação canadense é que o ensino básico escolar, ele é fornecido pelo governo, é público, tá? Porém, ele é público, mas quem regula são as províncias. Então, cada província tem o seu regulamento próprio, né? Com que idade vai entrar, quais são os documentos que precisam, enfim. Então, cada província tem o seu regulamento próprio, tá? A idade inicial, ela varia dos 4 aos 6 anos de idade, dependendo da província. É importante dizer que aqui existem escolas públicas católicas e as escolas particulares, né? Então, você vai olhar o que é melhor para o seu filho de acordo com aquilo que você acredita, né? As escolas católicas, elas vão além do currículo que é exigido pela província, eles ainda vão oferecer um ensino religioso, né? Como costumes da própria religião, né? Como missas, né? E eventos católicos vão estar incluídos no currículo da criança que estudar na escola católica, né? Então vamos falar agora do início, né? Então, a criança entra dos 4 aos 6 anos de idade, dependendo da província. Ela vai entrar no kindergarten, que é o infantil, né? Que é a fase pré-escolar. Depois, ela vai para o elementary school, que equivale ao Brasil ao ensino fundamental, né? O ensino fundamental que vai do grade 1 até o grade 8, ou seja, do primeiro ano até o 8º ano do Brasil, certo? Depois vai para o high school ou secondary school, que é o ensino médio, é o fundamental 2 do Brasil, junto com o ensino médio, que vai do grade 9 até o grade 12, ou seja, do 9º ano até o 3º ano do ensino médio, tá? Em seguida, assim que você conclui o ensino médio, você tem a opção, o que já muda, porque aí já não é mais fornecido pelo governo, tá? Então agora você vai para college ou university, tá? Então a diferença entre college e university, a gente fala faculdade e universidade, a diferença é que a faculdade ela foca mais na parte profissional. A universidade já na parte acadêmica, de pesquisas e tal, entendeu? Então, deixar bem claro que, vou até aproveitar para colocar uma diferença aqui que o povo fica meio confuso. O Canadá existem universidades públicas e universidades que não são públicas. A diferença é que a universidade pública, ela tem
ela tem um subsídio do governo, mas ela é paga, tá? Ela não é igual no Brasil que você não paga nada para estudar, tá? Aqui qualquer ensino pós-ensino básico, pós-high school, você precisa pagar, tá? Então, em linhas gerais, esse é o sistema educacional do Canadá. Joyce, e como os imigrantes brasileiros que já residem no Canadá devem se inserir nesse sistema educacional? Então, não é complicado não, tá? Porque assim, nós temos a fase da escola, né? A fase escolar, e temos as fases de graduação, né? Que são as colleges e as universities. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é planejar o que é que você quer fazer aqui, né? Se é para o seu filho, se é para você. Então, a primeira coisa é planejar, tá? E aí, você planejou, procurar a documentação. No caso, por exemplo, das escolas públicas, né? Se você vai matricular o seu filho ou a sua filha, né, numa escola pública, você precisa procurar o School Board. O que é esse School Board? O School Board é o grupo que representa as escolas públicas da província que você está, certo? Ou que você deseja ir, no caso, né? Então, você entra em contato com eles e procura saber, pesquisar quais são as escolas disponíveis dentro da sua área, da área que você mora, né? E aí você vai optar, como eu disse, entre as escolas públicas e escolas privadas ou públicas católicas, né? De acordo com a área que você mora. Se você vai fazer college ou university, enfim, você precisa procurar o coordenador do curso, né, que você deseja fazer, entrar em contato com ele e fornecer a ele a documentação que aquele estabelecimento exige. Para deixar assim mais fácil, você sempre tem em mãos os documentos base. Quais são os documentos base? Sua certidão de nascimento traduzida, o seu histórico escolar traduzido, né? No caso, por exemplo, de você ir para uma college, ou você vai fazer um curso de pós-graduação ou um curso de mestrado, você precisa trazer a equivalência do seu diploma. Eles têm as empresas já que eles confiam, só pode ser as empresas que eles indicarem, entendeu? Isso tudo você vai programar direto com o coordenador do curso que você deseja fazer. Então, complicado? Não é. É simples. É um processo que exige foco, exige atenção, exige dedicação, né? Como tudo que a gente vai fazer na nossa vida, né? Para as escolas públicas já é mais simples. No caso da escola católica, provavelmente algumas escolas vão pedir a certidão de batismo da criança, né? Então, basicamente, o que o imigrante precisa fazer é isso aí. É informação, atitude, né? Aliás, informação, foco e ação, né? Isso aí. Ô Joyce, e uma dica assim, para os brasileiros que querem vir para o Canadá. A gente sabe que existe uma preocupação muito grande quando a gente pensa em mudar de país e principalmente quando a gente vai levar os nossos filhos, enfim, esposa, né? Então, assim, para aquele brasileiro que quer vir para o Canadá, o que ele deve fazer com relação à educação dos seus filhos? A primeira coisa é você pesquisar a província que você está indo, né? Porque, como eu disse, o sistema educacional público, ele é provincial. Então, se você vem para colocar um filho seu na escola, você precisa pesquisar como funciona, qual a documentação exigida daquela província, né? Agora, se você vem como estudante fazer college ou fazer universidade, primeira coisa, para onde eu vou, né? Para qual curso eu vou fazer,
quais são as faculdades e as universidades que têm esse curso, mandar e-mail para todos os coordenadores de curso. Eles são muito educados, eles se prontificam rapidamente a responder a todas as suas dúvidas. Isso é certa experiência própria. Tirou as informações, fez tudo direitinho. Tradução de documento, entendeu? Tradução tem que ser com tradutor juramentado, né? É um tradutor credenciado pelo governo canadense. Traduziu a equivalência, como eu disse anteriormente, a equivalência é você pegar o seu diploma, eles vão colocar o seu diploma com as notas daqui do Canadá. Então, se você vem fazer, por exemplo, um mestrado, uma pós-graduação, igual eu fui fazer um curso de pós-graduação na Universidade de Toronto, né? E então eu precisei fazer a equivalência do meu diploma na época, né? Então eu entrei em contato com uma empresa, essa empresa pediu toda a documentação, que na época que eu fiz, gente, era uma complicação. Hoje é muito mais simples, mas na época que eu fiz, tinha que vir documento do Brasil, direto das escolas. Então assim, hoje é bem mais simples. Então você faz a equivalência do seu diploma, essa universidade vai olhar suas notas, vão ver as matérias que você fez e vão ver se você está apto a entrar no curso. Outro ponto é o idioma, né? O idioma. Se você quer ir para uma college, uma universidade, você precisa preencher um nível, né, de inglês para aquela matéria, né? Inglês ou francês. Então, fica atento a isso. Já se prepara, já vem já com o IELTS ou TOEFL, né? Hoje em dia até o Duolingo, né, fornece esse assessment, esse curso, né? Então, já sabe que a proficiência em inglês, ela tem, cada college vai ter uma exigência de proficiência, tá? Então, fiquem atentos a essas dicas. Agora, um ponto super importante, Joyce, se eu sou brasileiro, moro no Canadá, mas ainda não estou legalizado no país, eu consigo me inserir e inserir meus filhos no sistema educacional canadense? Então, excelente pergunta. Essa questão do status, ela é uma questão relativa, né? Porque se eu estou aqui como temporário, como trabalhador temporário, eu não sou canadense, eu não sou permanente residente, né? Meu status está legal, mas eu não sou canadense, né? O mesmo se você veio por algum motivo, perdeu o seu status, seja, né, de trabalhador temporário, seja o que for. Bem claro no site do Governo Canadá, canadá.ca, tem uma parte que fala sobre a educação, e lá é bem claro que todas as pessoas, todos os imigrantes, independente do seu status, eles têm direito à educação pública. Então, por exemplo, se você quer colocar os seus filhos na escola, independente do seu status, está bem claro lá, tá? Eu fiz questão de ler várias vezes. Você pode sim matricular o seu filho na escola pública, tá? Porém, gente, a documentação ela varia de província para província. Então, você precisa fornecer os documentos que aquela província vai te exigir, né? E aí, uma vez você colocou o seu filho na escola, ele vai estudar e vai ser tratado como qualquer outra criança daquela escola, sem diferença nenhuma, independente do status deles, eles não vão nem perguntar, tá? Assim, as pessoas que estão estudando ali, né? Porque o governo, ele deixa isso bem claro, que independente do seu status, você tem direito à escola pública. Muito legal. Né? Muito legal, né? Porém, né, se você é adulto e quer estudar, aí tudo muda, né? Porque vai depender do curso que você vai fazer, né? Vai depender dos documentos exigidos, né, dessa college ou desse curso, desse certificado profissionalizante que você quer fazer, né? Porque aqui é importante a gente frisar que a college, ela tem várias
várias subcursos, né? Tem cursos que são certificados, são só certificação, que é para que você melhore em alguma coisa, para determinado tipo de profissão. Por exemplo, eu quero trabalhar como secretária, né? Então eu vou fazer um curso com que eu me aprimore mais no ramo, né, de secretária. Eu quero fazer um curso para eu ser manicure, né? Então existem colleges para isso. Como eu disse, vai depender da escola que você vai fazer a matrícula. Então eles que vão saber, que vão fornecer as documentações necessárias para que você faça esse curso. Eu já quero fazer universidade. Bom, universidade já muda. Universidade, eles vão querer a sua documentação de que você está com o visto para estudar aqui no país, né? Então vai variar muito o tipo de curso que você quer fazer, tá? Então o importante é estar antenado e atento e se ligar sempre nas atualizações do governo, nas atualizações das escolas, né? E calçar a cara da coragem, né? Você tem que ir atrás de informações, tá? Não tem outra forma a não ser você correr atrás, e principalmente do inglês, né? Porque sem o inglês ou o francês você não se comunica com a pessoa que é responsável pelo curso e você não vai conseguir as informações que você precisa, certo? Então, Joyce, mais uma dica aí para o imigrante brasileiro. Como é que funciona os programas de intercâmbio? Como é que funciona esse processo de intercâmbio, que eu acho que muita gente quer saber? O intercâmbio aqui é muito tranquilo, né? Falar a verdade, ele é bem tranquilo. A gente está num dos países mais procurados para se fazer intercâmbio, até mesmo porque o Canadá oferece a oportunidade de você estudar 2 idiomas num único país, né? Então, sem contar a qualidade de vida, segurança, o sistema público de transporte que é super eficiente, é um dos lugares onde se preocupa com o meio ambiente. Nós vivemos aqui num dos países mais limpos, né, do mundo. O Canadá, então, é um dos queridos no que diz respeito a intercâmbio, né? Sem contar também, né, que o dólar é o dólar mais baixo, que favorece, né, o que favorece o visto, né, o visto, que, por exemplo, para quem já tem o visto americano, você consegue apenas pela internet uma autorização para vir para cá, né? Não precisa passar por todo aquele processo de imigração, né? De pedidos de visto, de preenchimento de papeladas, entrevista, que já ajuda bastante, né? Então, o Canadá tem as suas maravilhas, e você vive a Europa aqui dentro da América do Norte. Então, você tem um país muito completo, com um clima super delicioso, um clima, apesar de frio, mas tem um verão super quente. Então, realmente, o Canadá é um país bem buscado para se fazer intercâmbio. Então, primeira coisa que uma pessoa precisa fazer é isso que eu acabei de falar, é pesquisar, né, sobre o lugar que você quer ir, clima, né, saber se você vai se adaptar com o clima daquela província, né, se você está disposto a aprender o inglês, o francês, onde que você vai praticar mais o inglês, onde você vai praticar mais o francês, né, ou onde você pode praticar os dois ao mesmo tempo, né, se você vem para estudar os dois. Então, primeiro passo é clima, segundo passo, província, e terceiro passo é você entrar em contato com a escola, né? Aqui tem N opções de escolas em todas as províncias, na maioria das cidades você vai encontrar alguma escola de intercâmbio, né? Que preencha os seus requisitos, né? Se é uma escola de intercâmbio para uma pessoa mais jovem, se é uma escola de intercâmbio para uma pessoa mais velha, né? Então você precisa
escolher de acordo com o seu perfil. Em seguida, o lugar onde você vai ficar, questões de moradia, isso é muito importante você discutir isso, né? E avaliar todas as possibilidades que existem, né? De acordo com o seu perfil. E depois de tudo definido, correr atrás da documentação de visto, né? Porque para você conseguir o visto, você precisa estar com tudo definido, para onde você vai, né? Com a sua matrícula feita, né? Sua moradia, você precisa apresentar tudo isso para a imigração para que eles te forneçam o visto. Conseguir o visto, comprar a passagem, partir para o abraço, vir embora para o Canadá e aprender o inglês num dos países mais agradáveis de se viver, né? Desse planeta nosso. Muito legal. Eu acho que hoje o assunto, quando a gente fala de educação, é algo que todo mundo quer saber, né? Não só quem mora aqui no Canadá, como quem está no Brasil e tem curiosidade de saber como é que funciona. E a gente quer saber a dica de hoje, Joyce. Se você tem alguma orientação sobre o sistema educacional canadense e que quer compartilhar com quem mora aqui, com quem quer vir para cá, enfim, qual a dica de hoje de ouro? Então, a dica de ouro, né, valiosíssima do dia, é uma dica de experiência minha, que eu vou compartilhar com vocês. Que é o seguinte, eu tenho 2 filhos e os meus 2 filhos estudam aqui, né? Eu passei um tempo no Brasil, voltei, e a minha filha de 7 anos, ela praticamente não falava inglês, né? Porque eu passei um tempo no Brasil e cheguei aqui e ela não falava inglês. Então, eu a matriculei na escola, né? E o que eu achei interessante é o seguinte, uma aluna como a minha filha, ela não é avaliada como os outros alunos, ela é avaliada como um aluno que estuda inglês, né? E isso é um ponto importante para se frisar, o seguinte, você que vai colocar o seu filho na escola e seu filho não fala inglês, não se preocupe, as escolas têm sistemas de ESL, né? Então, que é o English as Second Language ou French as Second Language. Então, a criança vai ser avaliada como estudante de inglês. Então, se o seu filho fala um pouco de inglês, mas não o suficiente, também vai participar dessas aulas de inglês ou de francês, né, para poder aprimorar o idioma. Então, isso é um ponto muito positivo que eu vejo aqui no Canadá, essa preocupação com o bem-estar do imigrante, tá? Então, não fiquem preocupados com os filhos de vocês, porque com o tempo eles vão se adaptar e vão falar, porque minha filha já está falando bastante, se comunicando, já está muito bem no idioma e eu estou muito satisfeita, né? Já o meu filho, Caio, nasceu aqui, né? Foi alfabetizado aqui no Canadá e tudo. Porém, a gente precisou passar um tempo no Brasil e nós voltamos e ele caiu no high school, né? E aí que a gente vê a diferença. É aí que a gente vê que a gente precisa estar junto dos nossos filhos para acompanhá-los. Por quê? Nas decisões, né? Exatamente. Na tomada de decisão. Na tomada de decisão. Por quê? Ele, diferentemente do Brasil, que tem as matérias pré-definidas, aqui ele escolhe as matérias, tem as matérias que são obrigatórias e as outras matérias ele escolhe quando e como vai fazer, né? Então é muito importante a gente já trabalhar com os filhos da gente a importância de fazer um curso superior, né? Para que esse filho já vai conhecendo as suas habilidades, a sua autoanálise, saber daquilo que ele realmente gosta, para que quando ele chegar no ensino médio, no high school, ele saber escolher as matérias que vão fazer a diferença para ele, para a hora que ele for para a faculdade ou para a universidade, tá? Então é muito importante a gente estar alinhado com os nossos filhos, né? E trabalhar neles a questão da autoanálise. Por quê? Quando eles forem tentar uma vaga numa faculdade, ele vai ser questionado, ele vai passar, ele vai precisar fazer uma redação,
né, falando do porquê que ele merece fazer esse curso, ele estar dessa universidade que ele vai escolher, e depois, sendo aprovado nessa carta, ele vai passar por uma entrevista onde ele vai precisar falar dele, né, do quão bom ele é e do quão bom ele pode ser para aquela instituição. Então é muito bom, é muito importante. Então a dica que eu quero dar para vocês hoje é a gente tá junto com os nossos filhos, acompanhando a fase escolar deles e ajudando eles nessa autoanálise, deles se conhecerem, deles saberem aquilo que eles gostam, naquilo que eles são bons, efetivamente bons, e naquilo que eles podem agregar para a melhora do mundo em geral, né, gente? Então, assim, pais que têm filhos que não falam o idioma, fiquem tranquilos, a escola pública vai ajudar nesse quesito. E pais que filhos estão no high school, no ensino médio, acompanhem os seus filhos, ajudem eles nessas tomadas de decisões, porque é uma responsabilidade bem grande, né, a gente colocar um peso desse nos nossos filhos, né, e depois deixar eles à vontade, depois querer exigir deles algo que a gente deixou eles soltos e deixou à vontade, né. Então essa é a dica de hoje, é a gente ajudar os nossos filhos a irem melhor preparados para poder escolherem uma boa faculdade ou uma boa universidade. E aí eu só queria também complementar, né, a Joyce falando hoje do sistema educacional, e aí é bem interessante da forma como eles se comportam também no mercado de trabalho. Então, assim, ele já ensina ao jovem saber se vender para aquela instituição e depois o profissional se vender para o mercado de trabalho. Então é bem interessante isso. Então, assim, a gente vem estudando tanto o mercado como a parte do sistema educacional, e a gente vê que um é o complemento do outro, exatamente, né? Então, assim, é bem interessante isso. Exatamente. E são pontos que às vezes a gente se questiona e fala assim, mas eu vou pagar, ele tem que me aceitar. Nananina, não, tá? Se você não provar que você é realmente bom para aquilo ali, que você merece estar naquela instituição, você pode pagar o dinheiro que você quiser. E a questão da entrevista, né? Que é bem interessante. Entrevistar o aluno e saber se o aluno vai ser capaz de cumprir com aquela jornada da universidade. É verdade, e é bom a gente estar sempre alinhado com os filhos da gente, e alinhado sem pressionar, sem colocar peso, né? Alinhados assim, em ajudar os nossos filhos a compreender o que eles são e o que eles querem, né? Porque é muito difícil a gente falar para um adolescente, meu filho, você quer ser médico? Não, mas eu sei o que eu gosto, eu sei a matéria que eu me dou melhor, eu sei aquilo que me dá prazer quando eu vou estudar, né? Eu consigo perceber isso, né? Eu consigo perceber naquilo que eu sou bom e valorizar essas qualidades dos nossos filhos. A gente precisa valorizar, porque o mercado de trabalho vai valorizar essa qualidade que o seu filho tem, e que se a gente potencializar ela vai fluir naturalmente, né, mais pra frente. Eles vão longe, né? E a nossa aposta são exatamente nos jovens, né? Exatamente. Então. E esse foi mais um episódio do podcast Canadá Update para brasileiros residentes. Na próxima semana teremos mais um episódio com muito conteúdo que vai ajudar você, imigrante brasileiro, a viver com muito mais qualidade de vida no Canadá. Até lá! Até!